O ar da fazenda Vale das Sombras pesava como um sudário úmido, mesmo antes do sol nascer. Era um ar espesso, carregado com o cheiro adocicado e enjoativo da cana esmagada na moenda, misturado ao odor terroso do esterco e ao perfume quase fúnebre dos jasmins que se agarravam às paredes da casa grande, como fantasmas pálidos na penumbra da madrugada. Para Isabela, senhora daquelas terras, daquela casa, e de todas as 200 almas que nela labutavam, aquele ar era o seu próprio hálito, o sopro de seu poder e de sua prisão. Aos 31 anos, ela era uma obra de arte exposta em uma galeria vazia. Sua beleza, outrora celebrada nos salões do Rio de Janeiro, agora se desvanecia lentamente sob o sol impiedoso do interior. Um sol que tudo via e tudo queimava. Seu casamento com o coronel Inácio, um homem 20 anos mais velho, fora um contrato, uma troca de sua juventude por segurança e status. Ele lhe dera um nome e uma fortuna. Em troca, ela lhe dera um herdeiro, que a morte levara antes mesmo de completar o primeiro ano de vida, e depois apenas o silêncio e uma beleza decorativa. O coronel, um homem de gestos largos e voz de trovão, estava quase sempre ausente, imerso em suas disputas políticas e negócios na capital da província. Deixava a fazenda sob o comando de capatazes e a casa sob o governo de Isabela. Um governo absoluto sobre um reino de poeira e suor. E era nesse reino que ela o via. Amaro. Ele não era como os outros. Havia nos seus movimentos uma economia, uma precisão que beirava a arrogância. Quando ele manejava o facão no canavial, os músculos de suas costas se moviam sob a pele escura como animais poderosos e independentes. Quando domava um cavalo chucro no curral, não usava a força bruta, mas uma espécie de comunhão silenciosa, um diálogo de corpos onde ele era sempre o vencedor. Ele era alto, mais alto que a maioria, com um rosto de traços firmes que raramente oferecia um sorriso. Seus olhos, de um negror profundo, guardavam uma inteligência que a perturbava, uma centelha de desafio que os outros, curvados pelo trabalho e pelo medo, já haviam perdido. Isabela o observava da varanda de seu quarto, por trás das treliças de madeira, sentindo um calor que não vinha do sol se espalhar por seu ventre. Era um fascínio perigoso, uma obsessão que crescia a cada dia, alimentada pelo tédio de suas tardes e pela solidão de suas noites. Ele era seu escravo favorito, o homem a quem ela confiava as tarefas mais delicadas, as idas à vila, o cuidado de seu garanhão premiado, Eclipse. Eram desculpas, ela sabia. Desculpas para tê-lo por perto, para sentir o cheiro de seu suor, para ouvir sua voz, um barítono grave que parecia vibrar dentro dela. A rotina era seu carrasco e sua cúmplice. Pela manhã, ela fingia supervisionar os trabalhos da casa, o tilintar da prataria sendo polida, o aroma do café forte vindo da cozinha. Mas seus olhos estavam sempre voltados para fora, para o pátio, para os campos, procurando por ele. Damiã, sua mucama pessoal, uma mulher de 50 anos, cujos olhos já tinham visto tudo e nada diziam, percebia. Ela penteava os longos cabelos de Isabela com uma lentidão calculada. Seu reflexo no espelho de cristal era uma máscara de servidão. Mas ela via o jeito como a respiração da sinhá se alterava quando a figura de Amaro cruzava o terreiro. Via o rubor que subia pelo pescoço de Isabela quando ela o chamava para dar uma ordem qualquer. Uma ordem que qualquer outro poderia cumprir. Amaro, a cela de Eclipse precisa de mais óleo. Amaro, veja se há formigas no meu roseiral. Amaro, traga-me água fresca. E ele vinha, sempre obediente, sempre correto. Inclinava a cabeça, ouvia a ordem e a executava com uma eficiência silenciosa que a enlouquecia. Era essa a sua tortura, a proximidade física e a distância abissal. Ele estava ali, a um passo, um objeto de sua propriedade,
um corpo que ela poderia, por lei, mandar açoitar, vender ou usar. E, no entanto, ele era inatingível. Havia nele uma muralha invisível, uma dignidade que o chicote não podia tocar. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. O calor era uma chaga aberta no céu. Isabela sentia o vestido de linho grudar em sua pele, o suor escorrendo entre seus seios. Ela estava em seu escritório, uma sala escura e abarrotada com os livros de contabilidade do coronel, fingindo revisar as despesas da semana. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava no estábulo, onde sabia que Amaro estaria cuidando de Eclipse. A desculpa veio fácil, uma dor de cabeça súbita, insuportável. Ela chamou Damián e pediu uma compressa de ervas. Enquanto a mucama se ocupava na cozinha, Isabela se levantou. Seu coração batia descontrolado, um tambor anunciando a rebelião. Ela caminhou, quase flutuando, para fora da casa, atravessou o pátio sob o sol escaldante e entrou na penumbra fresca e cheirosa do estábulo. O cheiro de feno, couro e animal preenchia o ar, e lá estava ele, sem camisa, as costas largas e suadas brilhando sob a luz que entrava por uma fresta no telhado. Ele escovava a crina de Eclipse com movimentos longos e rítmicos. O cavalo, um animal de temperamento difícil, estava perfeitamente calmo sob suas mãos. "Amaro", ela disse. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ele se virou, não de supetão, mas com uma fluidez controlada. Seus olhos a encontraram na penumbra. Ele não demonstrou surpresa, apenas esperou. "A Sinhá precisa de alguma coisa?" ele perguntou. A formalidade de sua pergunta era uma bofetada. Ela começou, a garganta seca. "Eu queria ver o cavalo, ver se está bem cuidado." Era uma mentira esfarrapada. Ela nunca ia ao estábulo. Ele deu um passo para o lado, oferecendo a visão do animal. "Eclipse está forte, Sinhá, como sempre." Ela se aproximou, o farfalhar de seu vestido, um som alienígena naquele ambiente. Parou ao lado dele, tão perto que podia sentir o calor que emanava de sua pele. O cheiro dele, uma mistura de suor, feno e algo unicamente masculino, a envolveu. A embriagou. Ela ergueu a mão com o pretexto de afagar o cavalo, mas seus dedos, trêmulos, roçaram deliberadamente o braço dele. Foi um toque fugaz, a seda de sua pele contra a rigidez do músculo dele. Por um instante, o universo parou. Ela sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, uma onda de desejo tão avassaladora que a deixou tonta. Ela olhou para ele, os lábios entreabertos, os olhos suplicantes, oferecendo-se em um silêncio descarado. E foi então que aconteceu. A rejeição. Não foi uma palavra, não foi um gesto brusco, foi algo muito mais sutil e infinitamente mais cruel. Amaro não se moveu, mas todo o seu corpo se tornou rígido como pedra. O músculo sob seu toque se contraiu. Seus olhos, que por um segundo a encararam, se desviaram e se fixaram em um ponto distante, acima da cabeça dela. Ele se fechou. Construiu uma fortaleza em torno de si em um piscar de olhos. E então, com uma polidez que era a mais pura insolência, ele deu um passo para trás, criando um espaço seguro entre eles e fez uma vênia lenta e profunda. "Se a Sinhá me dá licença, preciso terminar o serviço antes que o capataz me chame." Aquelas palavras, aquele gesto, foi como um balde de água gelada. A humilhação a queimou por dentro, mais quente que o sol lá fora. Ele a estava dispensando. Ele, seu escravo, sua propriedade, estava traçando uma linha, definindo um limite que ela não podia cruzar. Ele a viu, nua em seu desejo, e a rejeitou. Não com medo, mas com uma indiferença calculada, uma afirmação silenciosa de que sua alma, seu ser, não lhe pertencia. Isabela ficou paralisada, o sangue fugindo de seu rosto. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra. Deu as costas e saiu do estábulo, caminhando de volta para a casa grande com passos duros e cegos. O mundo ao seu redor havia se tornado um borrão de cores e sons. A única coisa nítida
era a dor lancinante em seu orgulho. De volta à segurança de seu quarto, ela se olhou no espelho. Viu uma mulher pálida, com os olhos arregalados, a boca crispada em uma linha fina. Aquele desejo febril que a consumira momentos antes se transformou em algo diferente. Algo frio, pesado e escuro. Fúria. Uma fúria tão pura e gelada que clareou sua mente. Ele a tinha humilhado, ele a tinha desafiado. A audácia dele, a presunção, achar que tinha o direito de escolher, de negar, um escravo. O castigo físico era fácil demais. Uma seção no tronco, o estalar do chicote, o sangue. Isso quebraria seu corpo, mas ela sabia instintivamente que não alcançaria aquilo que ele lhe negara. Não tocaria seu espírito. O espírito era o verdadeiro prêmio. A vingança, ela decidiu naquele momento, seria uma arte. Uma teia tecida com paciência e crueldade. Ela não o destruiria. Ela o desmontaria, peça por peça. Ela o faria desejar o toque que ele rejeitou. Ela o faria implorar pela atenção que ele desprezou. Ela o transformaria em um fantoche. E suas cordas seriam a esperança e o desespero. O jogo havia começado. Um jogo perigoso de dominação e submissão, onde as regras eram escritas por ela e o tabuleiro era a alma dele. Ela se sentou em sua penteadeira, o coração agora batendo em um ritmo lento e poderoso. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia entediada. Sentia-se viva, sentia um propósito. Ela iria subjugar aquele espírito indomável. Ela o faria seu, de uma forma que a posse física jamais conseguiria. Ela o escravizaria por dentro. Na senzala, naquela noite, Amaro não conseguia dormir. O cheiro de corpos cansados e o som de respirações pesadas preenchiam o barracão abafado. Ele repassava a cena no estábulo em sua mente, de novo e de novo. O toque dela, o cheiro dela, o olhar desesperado em seus olhos. Ele sentira o perigo como um animal sente a aproximação da tempestade. Benedito, um velho que já vira 3 gerações de senhores passarem pela fazenda, o observava da sua esteira ao lado. O velho raramente falava, mas seus olhos pequenos e astutos não perdiam nada. O que aflige seu sono, rapaz? A voz de Benedito era um sussurro rouco. Amaro permaneceu em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele disse a voz baixa: "O olho da sinhá pousou em mim." Benedito soltou um longo suspiro, um som de resignação e tristeza. Eu avisei. O interesse da Casa Grande é uma bênção que vira praga. É uma corda de seda no pescoço. Parece macia, mas estrangula igual a de cânhamo. Amaro sentiu um calafrio percorrer sua espinha, apesar do calor. Ele sabia que algo havia se quebrado naquela tarde. Uma porta perigosa havia sido aberta, e ele não sabia o que viria através dela. Sentia-se preso não apenas pelas correntes da escravidão, mas por uma teia invisível e pegajosa que agora o envolvia. Um jogo do qual ele era a peça principal, mas cujas regras ele desconhecia completamente. Era uma sensação de impotência absoluta, de estar à mercê de um poder caprichoso e ferido. A sensação de ser dominado não apenas no corpo, mas na própria essência de seu ser. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu preso em um jogo que não escolheu, com regras desenhadas para te fazer perder, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. A noite de Amaro estava apenas começando, e a de Isabela também. A caçada havia sido declarada, não com o som de trombetas, mas no silêncio mortal de um toque rejeitado. A aurora rompeu sobre o Vale das Sombras, não como uma promessa, mas como uma sentença. A luz pálida e leitosa derramava-se sobre os canaviais, revelando o orvalho que tremeluzia como lágrimas sobre as folhas longas e afiadas. Dentro da Casa Grande, o silêncio era uma entidade viva, densa e expectante. Isabela não dormira. Passara a noite sentada em sua poltrona de veludo carmesim, observando as sombras dançarem em seu quarto à luz de uma única vela que se consumia lentamente, assim como sua paciência. A humilhação da tarde anterior no estábulo não diminuíra. Pelo contrário, ela fermentara na escuridão,
transformando-se de uma fúria quente em um propósito gelado e cristalino. O desejo não morrera, ele apenas mudara de forma, tornando-se o combustível para uma máquina de vingança que ela agora construía, peça por peça, em sua mente. Ela não era mais a mulher entediada que se debruçava na varanda. Era uma estrategista, uma caçadora. E sua presa, Amaro, dormia o sono dos justos, ou talvez o sono inquieto dos pressentidos, a poucos metros dali, sem saber que seu mundo estava prestes a ser virado do avesso. Quando os primeiros sons da fazenda despertando chegaram aos seus ouvidos, o canto distante de um galo, o mugido de uma vaca, o arrastar de pés na senzala, Isabela se levantou. Seus movimentos eram precisos, desprovidos da languidez habitual. Ela se despiu do camisolão de seda e ficou nua diante do espelho de corpo inteiro, um presente de casamento do coronel Inácio. O espelho, com sua moldura de jacarandá entalhado, refletia uma imagem que ela mal reconhecia. O corpo era o mesmo. A pele alva, os seios fartos, a cintura fina, os quadris que prometiam herdeiros que nunca vieram. Mas os olhos eram diferentes. Havia neles um brilho febril, uma dureza que antes não existia. Ela traçou o contorno de seus próprios lábios com o dedo. Lábios que ele poderia ter beijado, lábios que ele rejeitou. Uma onda de calor a percorreu, uma mistura de desejo e raiva tão potente que a fez prender a respiração. Não, aquele sentimento era uma fraqueza. Ela precisava de frieza, precisava de controle absoluto. Ela se virou do espelho, da tentação de seu próprio reflexo, e tocou a sineta de prata sobre sua penteadeira. Damián entrou momentos depois, silenciosa como um fantasma. Seus olhos experientes avaliaram a Sinhá em um instante. A postura rígida, a vela derretida, a cama intocada. Ela não disse nada, apenas começou os rituais matinais. Abriu as janelas, deixando a luz e o ar da manhã entrarem. Preparou a bacia com água perfumada com lavanda. Mas hoje, Isabela a interrompeu. Não, Damián, hoje não. A mucama parou, a jarra de porcelana em suas mãos. Sinhá? Perguntou, a voz neutra, mas com uma nota de curiosidade. Quero o vestido de veludo verde, disse Isabela, apontando para o fundo do armário. Damián franziu o senho. Era um vestido pesado de festa, completamente inadequado para o calor de uma manhã de trabalho na fazenda. Mas Sinhá, o sol já está quente, o linho seria mais... Eu disse o vestido verde. A voz de Isabela cortou o ar, afiada como vidro quebrado. E quero meu cabelo preso, bem alto, expondo o pescoço. Damián obedeceu sem mais uma palavra. Enquanto vestia Isabela, amarrando os espartilhos com uma força que comprimia as costelas da patroa, sentia a tensão no corpo dela. Era como vestir uma estátua. Enquanto penteava os longos cabelos negros, puxando-os para o alto do coque elaborado que Isabela pedira, seus olhos se encontraram no espelho. Por um segundo, a máscara de servidão de Damián vacilou. Havia em seu olhar uma súplica silenciosa, um aviso. Ela vira aquele brilho nos olhos de outras sinhás antes. Era o brilho da obsessão, um fogo que consumia tudo, especialmente a mulher que o carregava. A senhora está planejando ir à vila hoje? Damián arriscou, tentando entender a armadura que sua senhora estava vestindo. Não, respondeu Isabela, os olhos fixos em sua própria imagem. Estou reorganizando a casa. A resposta era enigmática. E o tom final. O assunto estava encerrado. Vestida como uma rainha em seu exílio, Isabela desceu as escadas. O vestido de veludo verde farfalhava a cada passo, um som rico e poderoso que ecoava pela casa silenciosa. Ela não foi para a sala de jantar. Foi direto para o escritório do coronel. Lá ela convocou Tobias, o capataz. Ele chegou minutos depois, tirando o chapéu suado e amassando-o nas mãos grossas, seus olhos pequenos e desconfiados percorrendo a figura de Isabela. Ele era um homem atarracado, com um rosto queimado de sol e uma barba rala. Via-se como o verdadeiro senhor da fazenda na ausência do coronel, e o poder de Isabela era algo que ele tolerava, não respeitava.
Sinhá Isabela, ele disse, a voz áspera. Aconteceu alguma coisa? A senhora está vestida como se esperasse o imperador. A insolência era velada, mas presente. Isabela o ignorou. Ela estava sentada atrás da mesa maciça de mogno do marido, as mãos cruzadas sobre os livros de contabilidade. A posição lhe conferia uma autoridade que o irritava. Tobias, ela começou, a voz calma e controlada. Tenho notado uma certa desordem nos serviços internos da casa. As pratas não brilham como deveriam. As botas do coronel acumulam poeira, pequenos detalhes, mas que revelam uma falta de cuidado. Tobias enrijeceu. Aquilo era uma crítica direta à sua gestão, pois era ele quem designava os escravos para cada função. Os negros trabalham do sol a sol, Sinhá. Não há tempo para luxos. Haverá, ela retrucou, fria. Decidi que preciso de um pajem de confiança, alguém que responda diretamente a mim, alguém com inteligência e presteza para cuidar de minhas necessidades e supervisionar esses detalhes. Um silêncio tenso preencheu a sala. Tobias podia ver aonde aquilo ia dar. Seus olhos se estreitaram. Temos moleques na casa para isso. Zeca, Dito, são jovens, aprendem rápido. Isabela sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Moleques são desastrados. Eu preciso de um homem. Alguém forte para tarefas que exijam mais do que apenas servir água. Alguém que possa me acompanhar a cavalo, se necessário. Alguém discreto. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Eu quero Amaro. O nome pairou no ar como fumaça de pólvora. Tobias quase engasgou. Amaro? Sinhá, com todo o respeito, isso é um desperdício. Amaro é o melhor homem que tenho no corte da cana. É o único que consegue domar os cavalos selvagens que compramos na feira. Botar um homem como ele para polir prata é como usar uma espada para cortar pão. A resistência dele era exatamente o que ela esperava. Era a primeira barreira a ser derrubada. Sua opinião está registrada, Tobias, disse ela, o tom se tornando gélido. No entanto, a decisão é minha. Amaro é minha propriedade, assim como esta casa e tudo que há nela. Você o usará onde eu mandar. Ele se apresentará a mim na casa grande dentro de 1 hora, limpo, com roupas novas que Damião irá providenciar. Essas são as minhas ordens. O rosto de Tobias ficou vermelho de raiva contida. Ele era um homem acostumado a dar ordens, não a recebê-las de uma mulher, especialmente ordens que ele considerava tolas e caprichosas. Ele abriu a boca para protestar novamente, mas o olhar de Isabela o deteve. Havia algo em seus olhos naquele momento, uma promessa de consequências, uma autoridade tão absoluta que o fez recuar. Ele engoliu em seco, assentiu rigidamente e saiu do escritório, batendo a porta com um pouco mais de força do que o necessário. Isabela permaneceu sentada por um longo tempo, ouvindo os passos furiosos do capataz se afastarem. A primeira peça do tabuleiro fora movida. Ela o estava trazendo para o seu mundo, para a sua jaula, longe do sol, do suor, da terra que lhe davam força. Ela o traria para o ambiente artificial da Casa Grande, um mundo de sussurros, regras não ditas e vigilância constante. Um mundo onde ela era a rainha soberana. No canavial, o sol já castigava. O ar era espesso e pegajoso, cheio do zumbido de insetos e do som rítmico dos facões cortando a cana. Amaro trabalhava com uma eficiência hipnótica. O suor escorria por suas costas, desenhando padrões na poeira que cobria sua pele. Cada golpe era preciso, cada movimento era calculado para conservar energia. O trabalho era duro, desumano, mas havia nele uma honestidade brutal. Aqui, as regras eram simples: cortar, empilhar, sobreviver. Ele estava concentrado, tentando apagar a imagem de Isabela no estábulo de sua mente. Mas a imagem persistia, como uma brasa sob as cinzas. O cheiro dela, a vulnerabilidade em seus olhos, o toque de seus dedos em seu braço. Ele sentira o perigo, a teia que ela tecia ao seu redor, e sua rejeição fora um ato de autopreservação. Ele não a temia fisicamente.
Temia o que ela representava, um poder caprichoso que podia dar e tirar, que podia enredar um homem até que ele não soubesse mais quem era. Foi Tobias quem o encontrou. O capataz parou diante dele, bloqueando o sol. "Largue isso", disse, a voz cheia de desprezo. Amaro parou, o facão na mão, e olhou para ele, esperando. "A Sinhá tem novos planos para você." Tobias cuspiu as palavras. "Você não é mais um homem do campo. Agora você é o cachorrinho de estimação dela. Vai viver na casa grande, polindo as botas dela e abanando-lhe o leque." Os outros trabalhadores próximos pararam, ouvindo, os rostos uma mistura de inveja e pena. Ser escolhido para a casa grande era para alguns uma sorte. Menos sol, melhor comida. Mas para um homem como Amaro era uma castração. "Vá para a senzala, lave-se. Damiã tem roupas para você. E não demore, a rainha não gosta de esperar." Tobias se virou e foi embora, deixando Amaro parado no meio do canavial. O facão pareceu pesar 1 tonelada em sua mão. Ele olhou ao redor, para o campo aberto, para o céu azul. Aquele era seu mundo, seu inferno conhecido. E agora ele estava sendo arrancado dele, para ser jogado em outro, um inferno de seda e sussurros, cujas regras ele não conhecia. Um calafrio percorreu seu corpo, apesar do calor. Benedito estava certo. A corda de seda estava sendo colocada em seu pescoço. 1 hora depois, Amaro estava parado na entrada dos fundos da casa grande. A água fria do poço não conseguira lavar a sensação de presságio. Ele vestia uma calça de algodão branco e uma camisa de linho, roupas mais finas do que qualquer uma que já tivera. Sentia-se um impostor, um pássaro selvagem enfiado em uma gaiola. Damiã o recebeu com um olhar indecifrável. Ela o conduziu pelos corredores silenciosos e frescos. O contraste com o mundo exterior era chocante. O chão de mármore frio sob seus pés descalços, o cheiro de cera de abelha e flores murchas, o tic-tac de um grande relógio de pêndulo que parecia marcar o tempo de uma vida que não era a sua. Era um silêncio opressor, cheio de fantasmas e segredos. Ela o deixou na porta do escritório. "A Sinhá está esperando", disse ela, e seu tom continha um aviso. Amaro respirou fundo e entrou. Isabela estava de pé, perto da janela, de costas para ele. A luz do sol entrava, criando uma auréola em seu cabelo escuro e fazendo o veludo verde de seu vestido brilhar com uma intensidade sobrenatural. Ela parecia uma figura de um sonho, bela e perigosa. Ela se virou lentamente. Seus olhos percorreram o corpo dele, da cabeça aos pés, com uma lentidão clínica, como um general inspecionando uma nova arma. Não havia desejo em seu olhar agora, apenas uma avaliação fria e distante. "Amaro", disse ela, a voz musical, mas sem calor. "A partir de hoje, suas funções mudaram. Você servirá a mim, aqui, dentro desta casa." Ele permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara impassível, esperando. "Suas tarefas serão as que eu designar. Você dormirá em um pequeno quarto perto da cozinha, não mais na senzala. Estará disponível para mim a qualquer hora do dia ou da noite. Sua primeira tarefa será aprender os nomes de todas as pratas da família. Damiã lhe mostrará. Depois você irá lustrar cada uma delas, uma por uma. Eu quero vê-las brilhando como espelhos. Entendeu?" A ordem era clara e humilhante. Tirar o homem mais forte do campo e mandá-lo polir colheres. Era um ataque direto ao seu orgulho, à sua identidade. Ele sabia disso. E sabia que ela sabia que ele sabia. Era o primeiro movimento no jogo dela. Ele apenas inclinou a cabeça. "Sim, Sinhá." A submissão em sua voz era perfeita. Mas seus olhos, por um breve instante, encontraram os dela, e neles havia um brilho de desafio, uma promessa silenciosa de que seu corpo poderia estar ali, mas sua alma nunca seria dela. Isabela sentiu, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. O jogo seria mais interessante do que ela imaginara. Os dias que se seguiram se transformaram em uma tortura lenta e meticulosa. Isabela era uma mestra na arte da crueldade psicológica.
Ela nunca levantava a voz, nunca o insultava. Sua arma era a indiferença calculada, pontuada por atos de intimidade forçada que o mantinham perpetuamente no limite. Ela o fazia ficar de pé em um canto de seu quarto por horas, em silêncio, enquanto ela lia ou bordava. Ela o proibia de desviar o olhar, forçando-o a ser uma testemunha passiva de sua existência, tão perto que ele podia sentir o perfume de jasmim que emanava de sua pele, mas tratado como se fosse menos que um móvel. Às vezes, ela pedia que ele lesse para ela, escolhendo trechos de romances franceses, histórias de amor e traição, sua voz enchendo o quarto com as palavras, enquanto ela o observava por cima do livro, os olhos perscrutando seu rosto em busca de qualquer reação. Ela descobriu seus pequenos prazeres e os usou contra ele. Sabia que ele gostava do café forte e amargo que os escravos bebiam na senzala. Então, ela o fazia preparar o café dela, um processo delicado com grãos importados e medidas exatas, e o obrigava a beber o mesmo café adocicado e fraco que ela tomava, um pequeno ato diário para lembrá-lo de que até seu paladar agora pertencia a ela. Ela o fazia cuidar de suas roseiras, um trabalho delicado para suas mãos calejadas pelo facão. Ela o observava da varanda, a maneira como seus dedos grandes e fortes lidavam com a fragilidade das pétalas, e sentia um prazer perverso na contradição. Certa tarde, enquanto ele servia o chá, ela acidentalmente derrubou a xícara. O líquido quente espirrou na mão dele, mas ele não vacilou. Seu desastrado, disse ela, a voz cortante, limpe isso e tenha mais cuidado. Esta porcelana veio da Europa. Ele se ajoelhou para limpar a bagunça, os cacos e o chá no chão de madeira, sentindo o olhar dela queimando em suas costas. A humilhação era um veneno administrado em doses diárias e precisas. Na senzala, as notícias de sua nova vida se espalharam. Ele se tornara uma figura de outro mundo. Quando tinha a rara chance de ir até lá, sentia os olhares. Alguns de inveja, outros de pena, muitos de desconfiança. Ele não pertencia mais a lugar nenhum. Estava preso em um limbo entre a casa grande e o campo. Certa noite, encontrou Benedito sentado do lado de fora do barracão, fumando seu cachimbo de barro. O velho olhou para as roupas limpas de Amaro, para suas mãos que já não tinham os calos frescos do corte da cana. A jaula de ouro é bonita, não é? Disse o velho, sem olhá-lo diretamente. A comida é melhor, o teto não tem goteiras, mas o ar é mais rarefeito, sufoca a alma aos poucos. Ela está jogando comigo, Benedito, disse Amaro, a voz baixa, carregada de uma frustração que ele não podia demonstrar em nenhum outro lugar. Ela quer algo de mim, quer me quebrar por dentro. Benedito soltou uma baforada de fumaça. O desejo da casa grande é um redemoinho, meu filho. Se você luta contra ele, ele te afoga mais rápido. Se você se entrega, ele te leva para o fundo do mesmo jeito. Você precisa aprender a boiar, a ser como a água, sem forma, sem resistência. Deixar que a correnteza passe por você, sem te levar junto. Mas como fazer isso? Como permanecer sem forma, quando cada nervo de seu corpo gritava para resistir? Para lutar, para ser o homem que ele era. A escalada veio de uma forma que ele não esperava. Havia uma jovem na senzala, Luzia. Tinha 17 anos e olhos que ainda guardavam um pouco de luz, apesar de tudo. Ela nutria uma afeição silenciosa por Amaro, e às vezes, nos breves momentos em que ele conseguia escapar para o terreiro, ela lhe trazia um pedaço de bolo de fubá ou simplesmente lhe oferecia um sorriso tímido. Eram interações pequenas, quase invisíveis, mas que representavam um fiapo de humanidade, uma conexão com o mundo que ele estava perdendo. Isabela, de sua varanda, via tudo. Seus olhos de falcão não perdiam nada, e ela viu na afeição de Luzia a arma perfeita. Numa manhã, Isabela desceu para a cozinha. Era algo que ela nunca fazia. As cozinheiras e ajudantes pararam aterrorizadas. O ar ficou pesado. Isabela passou os dedos com luvas brancas sobre uma prateleira.
Quando os retirou, a ponta dos dedos estava levemente empoeirada. Ela se virou para a negra velha que comandava a cozinha. "Quem é a responsável pela limpeza desta área?" perguntou, a voz mortalmente calma. A velha, tremendo, apontou para Luzia, que encolheu-se em um canto. Isabela caminhou até a jovem. "Então é você que deixa a minha casa imunda, que permite que a poeira contamine a comida que eu como?" "Não, sinhá, eu juro, eu limpei ontem", gaguejou Luzia, os olhos arregalados de pânico. "Silêncio", ordenou Isabela. "A sua negligência é um insulto, e insultos devem ser punidos." "Tobias", ela chamou, a voz ecoando pela casa. O capataz apareceu quase que instantaneamente. "Leve-a para o tronco. 20 chibatadas, para que aprenda a fazer seu serviço direito." O mundo de Amaro parou. Ele estava parado na porta da cozinha, vindo receber as ordens do dia, e ouviu tudo. 20 chibatadas por um grão de poeira. Era uma sentença de morte para uma menina tão jovem e frágil. Ele sabia, com uma certeza que gelou seu sangue, que aquilo não tinha nada a ver com poeira. Era por causa dele. Era uma mensagem. Ele deu um passo à frente, o instinto de proteger gritando dentro dele. "Sinhá", ele começou, a voz rouca. Os olhos de Isabela se cravaram nos dele. Eram frios, vitoriosos. "Você disse alguma coisa, Amaro?" A pergunta era um desafio. Tobias já estava arrastando Luzia, que chorava e implorava. Amaro olhou para a menina aterrorizada e depois de volta para Isabela. Ele viu o prazer sutil no rosto dela. Ela o estava forçando a assistir, forçando-o a sentir a impotência. Ela estava punindo a menina pelo crime de lhe oferecer um pouco de gentileza. Naquele momento, ele entendeu a profundidade de sua crueldade. Ela não queria apenas quebrar seu espírito. Queria aniquilar qualquer vestígio de esperança ou conexão que ele pudesse ter. Queria isolá-lo em um mundo onde só existisse ela e o poder dela. Ele cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram em suas palmas. Cada fibra de seu ser queria avançar, arrancar Luzia das mãos de Tobias, enfrentar Isabela. Mas ele sabia que isso só pioraria as coisas. 20 chibatadas se tornariam 50. O tronco se tornaria a morte. Ele estava acorrentado não por ferro, mas por sua própria incapacidade de protegê-la. Ele ficou ali, paralisado, enquanto os gritos de Luzia começavam a ecoar do pátio, cada estalo do chicote uma chibatada em sua própria alma. Ele não desviou o olhar de Isabela. Deixou que ela visse a agonia em seu rosto. Deixou que ela visse o que estava fazendo com ele. E pela primeira vez, ele viu algo vacilar nos olhos dela. Um lampejo de... Seria culpa? Ou apenas a satisfação de uma caçadora que finalmente feriu sua presa no lugar certo? O momento passou rápido, e a máscara de indiferença de Isabela não se quebrou. Mas por trás de seus olhos, uma tempestade se formava. A visão da agonia nua e crua no rosto de Amaro, uma agonia que ela causara, foi a resposta que ela tanto buscava e, ao mesmo tempo, a que mais temia. Ele não estava quebrado, estava ferido profundamente, no único lugar que ela queria alcançar, sua alma. Aquele olhar dele, um misto de ódio e desespero, foi a mais potente das declarações. Ele se importava. E se ele se importava com uma menina como Luzia, então ele era vulnerável. A vitória teve um gosto amargo, metálico como o sangue que ela imaginava escorrendo pelas costas da jovem. Pela primeira vez, a caçadora sentiu o gume de sua própria armadilha. Para feri-lo, ela precisava se tornar um monstro, e ao olhá-lo, ela viu o reflexo desse monstro nos olhos dele. Ela se virou bruscamente, o farfalhar do veludo verde, um som violento no silêncio tenso. "Saia da minha frente, Amaro. Você fede a suor e a campo. Vá se lavar. E depois quero que encere todo o assoalho da sala de visitas, de joelhos. Quero poder ver meu reflexo na madeira." A ordem era trivial, humilhante, uma tentativa de reafirmar seu poder, de apagar a imagem daquele olhar. Mas era tarde demais. Algo entre eles havia se rompido para sempre. Aquele não era mais um jogo de caprichos.
Era uma guerra. Amaro não respondeu. Apenas se virou e saiu, seus movimentos rígidos, controlados. Cada passo para longe da cozinha era uma batalha contra o impulso de se virar e quebrar tudo, de arrancar a vida daquela mulher com as próprias mãos. Os gritos de Luzia o seguiram, agulhas perfurando seus tímpanos, sua consciência. Ele não foi se lavar. Foi para os fundos da casa, para o pequeno depósito de ferramentas onde sabia que guardavam os ungüentos e as ervas para os animais feridos. Suas mãos, que Isabela queria ver polindo prata, agora se moviam com a precisão de um curandeiro. Ele pegou folhas de confrei, babosa e um pote de banha. Escondeu tudo sob a camisa e só então foi para o seu pequeno quarto nos fundos. A água na bacia estava fria, mas não conseguia apagar o fogo que o consumia por dentro. Enquanto se lavava, ele olhou para seu reflexo na água. O homem que o encarava de volta estava diferente. A resignação passiva havia desaparecido, substituída por uma determinação fria como aço. Benedito dissera para ele ser como a água, mas a água, quando represada e pressionada, pode romper qualquer barreira. A água pode se transformar em gelo, duro e cortante. Naquele momento, Amaro decidiu. Ele não seria mais a presa. Ele aprenderia as regras do jogo dela e as usaria contra ela. Ele se tornaria o servo perfeito, o espelho de todas as suas vontades, até que ela se sentisse segura o suficiente para se aproximar, para revelar suas próprias fraquezas. E então, ele a destruiria. Não seu corpo, sua alma, exatamente como ela tentava fazer com ele. A noite caiu sobre a fazenda como um manto de luto. Na senzala, o ar estava pesado, carregado de medo e de uma raiva silenciosa. Luzia fora jogada em sua esteira, às costas um mapa de dor e sangue. As mulheres mais velhas a limpavam com cuidado, aplicando compressas de ervas que ardiam e acalmavam ao mesmo tempo. Seus gemidos eram baixos, um som animal de puro sofrimento. Quando a escuridão se tornou completa e a casa grande se aquietou, Amaro deslizou para fora de seu quarto. Ele se moveu pelas sombras com a agilidade de um caçador noturno, cada passo silencioso, cada sentido alerta. O cheiro de fumaça e de corpos suados o guiou até a senzala. Ele entrou sem fazer barulho. Os olhos se voltaram para ele. Havia desconfiança, ressentimento. Ele era o homem da casa grande, o favorito, a causa daquele sofrimento. Benedito, sentado em um canto, apenas o observou, o cachimbo apagado nas mãos. Amaro ignorou os olhares e se ajoelhou ao lado de Luzia. A menina estava febril, o rosto inchado pelo choro. Ele abriu a trouxa que trouxera. Com uma delicadeza que contrastava brutalmente com sua força, ele afastou os panos úmidos e olhou para as feridas. Eram piores do que ele imaginara. A pele estava dilacerada, os cortes profundos. Uma das mulheres tentou impedi-lo. Deixe ela, Amaro. Sua presença aqui só traz mais desgraça. A voz dela era um sussurro acusador. Amaro não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nos de Luzia, que se abriram com dificuldade. Havia pânico neles. Não toque em mim, ela sussurrou, a voz fraca. Assim há. Ela vai... Shhh, ele disse, a voz baixa e firme, um som que impunha calma. Eu não vou deixar que ela te machuque mais. Ele amassou as folhas de confrei e babosa com a banha, criando uma pasta verde e espessa. O cheiro era forte, terroso. Com as pontas dos dedos, ele começou a aplicar o unguento sobre os cortes. Luzia se encolheu de dor, mas não gritou. Ele trabalhou em silêncio, concentrado, cada toque um pedido de perdão. Benedito se aproximou e se agachou ao lado dele. O que você está fazendo, rapaz? A voz do velho era grave. Isso é perigoso. Se o capataz te pega aqui, alguém precisa cuidar dela. Amaro respondeu sem parar o que fazia. Isso aconteceu por minha causa. Não, disse Benedito, e sua voz era dura. Isso não aconteceu por sua causa. Aconteceu por causa dela, por causa do que ela é. Você foi apenas a desculpa.
O chicote não escolhe as costas, apenas obedece à mão que o segura. O velho colocou uma mão no ombro de Amaro. Você não pode lutar contra ela com força. Ela tem o poder, as chaves, os chicotes. Lutar de frente é se quebrar. Você precisa ser mais esperto. A água, Amaro. Lembre-se da água. Ela contorna a pedra, ela se infiltra pelas frestas, leva tempo. Mas no final é a água que vence. A pedra vira areia. Amaro terminou de aplicar o unguento. Cobriu as costas de Luzia com folhas largas e limpas de bananeira para proteger as feridas. Ele se levantou. Os outros escravos o olhavam de forma diferente agora. A desconfiança ainda estava lá, mas misturada a um respeito relutante. Ele não era mais apenas o favorito da Sinhá. Ele era um deles, arriscando-se por um deles. Eu voltarei amanhã, ele disse, e saiu tão silenciosamente quanto entrou. Naquela noite, a semente da rebelião, uma rebelião não de facões, mas de vontades, foi plantada no coração de Amaro. Nos dias e semanas que se seguiram, Amaro se transformou. Ele se tornou o pajem que Isabela tanto desejava. Sua obediência era impecável, seus movimentos graciosos, sua voz sempre respeitosa. Ele antecipava as vontades dela antes mesmo que fossem expressas. Trazia o chale antes que ela sentisse frio. Tinha a água fresca pronta antes que ela sentisse sede. Servia suas refeições com uma eficiência silenciosa, que era, ao mesmo tempo, perfeita e enervante. Ele era uma presença constante e fantasmagórica. Ele polia a prata até que ela cegasse. Encerava o chão até que ele se tornasse um espelho escuro. Cuidava das roupas dela, aprendendo a distinguir a seda do linho, o cheiro de seus perfumes, a textura de suas rendas. Ele se infiltrou no mundo dela, não como um touro em uma loja de porcelana, mas como fumaça, preenchendo cada espaço, aprendendo cada detalhe. Isabela observava essa transformação com uma mistura de triunfo e inquietação. Ela conseguira o que queria. A submissão dele era absoluta. Ele era uma extensão de sua própria vontade. Mas não havia satisfação nisso. Era uma vitória vazia. Porque por trás daquela máscara de servo perfeito, os olhos dele permaneciam inalcançáveis. Eram poços escuros e profundos, onde ela não conseguia penetrar. Às vezes, quando ele estava de pé em seu quarto enquanto ela se preparava para dormir, ela sentia o olhar dele em suas costas. Não era um olhar de desejo ou de ódio, era um olhar de estudo. Ele a observava como um naturalista observa um inseto exótico e venenoso, e isso a apavorava. A dinâmica entre eles, a crueldade explícita deu lugar a uma tensão psicológica quase insuportável. Ela o testava constantemente, buscando uma fissura em sua armadura. Amaro, meu espartilho, aperte mais. Ele se aproximava por trás, suas mãos grandes e calejadas segurando os cordões. Ela sentia o calor do corpo dele, o hálito roçando sua nuca. Ele puxava os cordões com uma força firme e impessoal, comprimindo suas costelas, roubando-lhe o ar. Ele estava tão perto, o corpo dele pressionado contra o dela, uma intimidade forçada que deveria excitá-la, mas que agora a deixava com um frio na espinha. Ele não demonstrava nada. Era como ser tocada por uma estátua. Amaro, meus pés estão cansados. Traga a bacia com água morna e sais. Ele se ajoelhava à sua frente, retirava seus sapatos delicados e mergulhava seus pés na água perfumada. Suas mãos fortes massageavam seus tornozelos, seus calcanhares, a planta de seus pés. Era uma posição de total submissão, o escravo aos pés da senhora. Em outros tempos, a visão o teria enlouquecido de desejo. Mas agora, seu toque era clínico, distante. Seus olhos não se erguiam para encontrar os dela. Estavam focados em sua tarefa, e nada mais. Ela estava nua em sua autoridade, e ainda assim se sentia completamente exposta, vulnerável. O jogo estava se virando. Ela o trouxera para sua jaula, mas agora não tinha certeza de quem era o prisioneiro. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava.
mas com uma corrente subterrânea de mudança. Tobias, o capataz, sentia seu poder diminuir. Amaro, com seu acesso irrestrito a Sinhá, se tornara uma figura de influência. Outros escravos, vendo a proteção que ele parecia ter, começaram a procurá-lo secretamente com suas queixas, seus medos. Amaro se tornou um confessor silencioso, um líder improvável. Ele ouvia, aconselhava e, às vezes, sutilmente, intervinha. Sinhá, ele dizia a Isabela com sua voz mansa, notei que a safra de milho do Campo Sul está fraca. Talvez os homens precisem de mais água durante o trabalho sob o sol forte. Um homem cansado produz menos. Ele apresentava tudo como uma questão de lucro, de eficiência, apelando para o único idioma que ela parecia entender. E ela, para manter a ilusão de seu controle sobre ele, acatava. Pequenas vitórias que, para os homens do campo, eram a diferença entre a exaustão e a sobrevivência. Tobias via isso, e seu ódio por Amaro crescia, tornando-se uma obsessão. Ele o vigiava, esperando um deslize, um erro que pudesse usar para derrubá-lo. A falsa vitória de Isabela veio em uma noite de tempestade. A chuva açoitava as janelas e o vento uivava como uma alma penada. O coronel Inácio estava fora há meses e a solidão de Isabela era uma ferida aberta. Ela bebera mais vinho do que o costume no jantar, e a bebida a deixou melancólica e imprudente. Chamou Amaro a seus aposentos. Ele entrou, silencioso como sempre. Ela estava de pé perto da janela, vestindo apenas um fino camisolão de seda branca que a chuva tornava translúcido, revelando a silhueta de seu corpo. A tempestade me assusta, ela disse, a voz trêmula, uma vulnerabilidade que poderia ser real ou encenada. Fique aqui, até eu dormir. Ele parou a uma distância respeitosa, perto da porta. Como assim a desejar? Ela se virou para ele. As sombras da vela dançavam em seu rosto, suavizando sua dureza, fazendo-a parecer mais jovem, quase inocente. Aproxime-se, Amaro, não consigo vê-lo daí. Ele deu 2 passos à frente, entrando no círculo de luz. Eu sou uma mulher solitária, Amaro. Ela sussurrou, os olhos fixos nos dele. Você sabe disso, não sabe? Ele não respondeu, apenas esperou. Ela caminhou até ele, parando tão perto que seus seios roçavam o peito dele através dos tecidos finos. Ela ergueu a mão e tocou seu rosto. Sua pele era fria, a dele quente. Você me odeia, não é? A pergunta era um sopro. Foi então que ele fez seu movimento. Ele não a afastou, não enrijeceu. Pela primeira vez, ele respondeu ao toque dela. Lentamente, ele ergueu a mão e cobriu a dela, que estava em seu rosto. Seus dedos se entrelaçaram com os dela. Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre seus rostos, seus lábios quase tocando os dela. O coração de Isabela disparou. Era aquilo, a rendição, a vitória. O desejo que ela vira nos olhos dele no estábulo, finalmente reacendido. Ela fechou os olhos, esperando o beijo, mas o beijo não veio. Em vez disso, ele sussurrou, a voz um trovão baixo e controlado, tão perto de seu ouvido que ela sentiu o ar quente de sua respiração. O ódio é um sentimento, Sinhá, e eu decidi não sentir mais nada pela senhora. E então, com a mesma lentidão, ele afastou a mão dela de seu rosto, deu um passo para trás, saindo do círculo de luz, e fez uma vênia perfeita. Se a Sinhá não precisa de mais nada, eu me retiro. Tenha uma boa noite. Ele se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Isabela ficou paralisada no meio do quarto, o som da tempestade lá fora ecoando o caos dentro dela. Aquilo não fora uma rejeição, fora uma aniquilação. Ele não a odiava. Ele a havia apagado, reduzido a nada. A indiferença dele era uma arma 1000 vezes mais cruel do que qualquer chicote. Ela caiu de joelhos, o corpo sacudido por soluços de pura fúria e desespero. Ela não o havia quebrado, ele a quebrara. A máscara de controle se estilhaçou, revelando a mulher frágil e faminta por baixo. Ela o queria,
Não, ela precisava dele, precisava quebrar aquela indiferença, precisava vê-lo sentir qualquer coisa por ela, mesmo que fosse ódio. A obsessão se tornou uma loucura. A noite escura da alma, o ponto mais baixo para ambos, chegou não com uma tempestade, mas com o som de cascos de cavalo e o latido dos cães. O coronel Inácio estava de volta. Ele chegou sem aviso, como sempre fazia, um turbilhão de barulho e autoridade. Era um homem grande, corpulento, com um rosto avermelhado e olhos pequenos e astutos que não perdiam nada. Sua presença encheu a casa grande, sufocando a atmosfera tensa que Isabela e Amaro haviam criado. Para Isabela, a volta do marido foi um choque de realidade brutal. Na presença dele, ela voltava a ser um objeto decorativo. A bela esposa, cujo único propósito era administrar a casa e ser um símbolo de seu status. O poder absoluto que ela exercia sobre seus domínios encolheu, tornando-se secundário ao poder dele. O coronel mal olhou para ela, mais interessado em saber dos lucros da safra e das últimas fofocas políticas. Mas ele notou Amaro, notou-o imediatamente. Quem é este? Ele rosnou para Isabela durante o jantar, apontando para Amaro, que servia o vinho com sua eficiência silenciosa. Ele é novo na casa. É Amaro, meu caro, disse Isabela, forçando um sorriso. Ele era do campo, mas mostrou-se muito habilidoso. O tornei meu pajem pessoal. O coronel Inácio olhou de Amaro para Isabela e de volta para Amaro. Um sorriso malicioso se espalhou por seus lábios grossos. Habilidoso, é? Entendo. Um belo espécime. Forte. Você sempre teve bom gosto para cavalos e negros, minha querida. A humilhação naquelas palavras era palpável. Ele reduziu Amaro a um animal e a escolha de Isabela a um capricho de diletante. Para Amaro, a chegada do coronel era um novo nível de inferno. Ele agora tinha 2 senhores para servir, 2 fontes de perigo. E o perigo que vinha do coronel era de uma natureza muito mais direta e brutal. O coronel começou a se divertir com Amaro. Ele o usava para tarefas degradantes apenas para testar seus limites. Fazia-o ficar de pé por horas, sob o sol segurando seu cavalo. Acidentalmente, derrubava coisas para que Amaro tivesse que apanhá-las. E ele observava. Observava a maneira como Isabela olhava para Amaro quando pensava que ninguém estava vendo. Observava a tensão silenciosa entre os dois. Ele não era um homem tolo. Sentia o cheiro do proibido no ar, e aquilo o divertia e o enfurecia ao mesmo tempo. A propriedade dele estava sendo cobiçada, mesmo que apenas em pensamento, por outro homem, um escravo. A afronta era intolerável. O ponto de ruptura aconteceu durante uma caçada. O coronel decidiu caçar tatus e levou uma comitiva, incluindo Tobias e Amaro. Amaro era responsável por carregar as armas e a água. Durante todo o dia, o coronel o provocou, fazendo comentários sobre sua força, comparando-o a um touro reprodutor. Amaro suportou tudo com sua máscara de indiferença. No final da tarde, exaustos e sem sorte na caçada, o coronel estava de péssimo humor. Eles pararam perto de um riacho para descansar. Foi então que Tobias viu sua chance. "Coronel!" disse ele com uma falsa preocupação. "Tenho hesitado em lhe contar, mas minha lealdade ao Senhor é maior que meu medo. O Amaro, ele tem se encontrado com a escrava Luzia à noite, a mesma que a sinhá mandou castigar. Ele a visita na senzala, leva remédios, desafia as ordens da casa." O veneno foi destilado com perfeição. O coronel virou-se lentamente para Amaro. Seus olhos pequenos se transformaram em fendas de fúria. Não era sobre Luzia, era sobre o desafio, a desobediência. Um escravo seu, o favorito de sua esposa, agindo por conta própria, desafiando a autoridade de sua senhora. "Isso é verdade, negro?" O coronel perguntou, a voz perigosamente baixa. Amaro olhou para Tobias, que sorria vitoriosamente, e depois para o coronel. Ele sabia que negar era inútil. "Sim, senhor, a menina estava ferida. Eu apenas ajudei."
A confissão calma foi como jogar óleo no fogo. Você ajudou? O coronel riu, um som sem alegria. Você não tem vontade própria para decidir quem ajudar. Você faz o que eu mando, o que a sua senhora manda, e ela mandou punir a vagabunda, não cuidar dela. Você a desobedeceu e me desobedeceu. O coronel pegou o chicote que trazia preso à cela. Vou lhe ensinar o que acontece com negros que pensam que têm vontade. Ele avançou sobre Amaro. Mas algo em Amaro havia mudado. Ele passara meses aprendendo a ser água, a contornar, a absorver. Mas a visão daquele chicote, a injustiça da situação, a lembrança dos gritos de Luzia, tudo isso fez a água dentro dele ferver e se transformar em vapor. Quando o coronel ergueu o chicote, Amaro não recuou. Ele se moveu. Com uma velocidade surpreendente, ele se esquivou do primeiro golpe e agarrou o pulso do coronel. O mundo pareceu parar. O silêncio na clareira foi quebrado apenas pelo som do riacho e pela respiração ofegante dos homens. Um escravo tocando o senhor. Um ato impensável. Uma sentença de morte. O rosto do coronel Inácio passou do vermelho para o roxo. Tobias e os outros homens ficaram paralisados de choque. Amaro segurou o pulso do coronel com uma força de ferro, seus olhos negros cravados nos do senhor da fazenda. Naquele olhar não havia medo. Havia apenas um abismo de fúria contida, a fúria de uma vida inteira de submissão. O senhor não vai mais bater em ninguém, Amaro disse, a voz baixa, mas ressoando com um poder que ele mesmo não sabia que possuía. Por um segundo, um único segundo, o coronel Inácio sentiu medo. Ele viu nos olhos de seu escravo não um animal a ser domado, mas um homem levado ao seu limite absoluto. Aquele foi o ponto mais baixo e, ao mesmo tempo, o mais alto para Amaro. Em um ato de rebelião suicida, ele finalmente se libertou, não do cativeiro físico, mas da prisão do medo que o acorrentava por dentro. Ele sabia que morreria por aquilo. Mas naquele instante, segurando o pulso do homem que era seu dono, ele estava, pela primeira vez em sua vida, completamente livre. A noite escura de sua alma não era a punição que viria, mas a vida que ele vivera até aquele momento. E no silêncio mortal daquela clareira, o destino de todos no Vale das Sombras foi selado. A água não estava mais contornando a pedra, estava prestes a quebrá-la. O estalo do pulso do coronel Inácio, sob o aperto de Amaro, não foi alto, mas na clareira, subitamente silenciosa, soou como o quebrar de um osso, como a fratura de uma era. O tempo congelou. Os outros caçadores, homens acostumados à violência casual e à hierarquia brutal da fazenda, prenderam a respiração coletivamente. O que viam era uma impossibilidade, uma heresia contra a ordem natural do mundo. Um escravo não tocava o senhor. Um escravo não o desafiava. Um escravo não o olhava nos olhos com aquela chama gelada. Uma fúria tão antiga quanto a própria escravidão, agora finalmente liberta de suas correntes internas. O rosto do coronel Inácio, normalmente rubicundo pela bebida e pelo sol, passou por uma metamorfose grotesca. A surpresa inicial deu lugar a uma incredulidade lívida, que por sua vez se transformou em uma máscara de fúria púrpura, as veias saltando em sua testa e pescoço como rios venenosos. Seus lábios se moveram, mas por um instante nenhum som saiu, como se a audácia do ato tivesse lhe roubado o próprio ar. Amaro, por sua vez, sentia uma calma sobrenatural. O medo que fora seu companheiro constante por toda a vida, um zumbido baixo e persistente em sua alma, havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas uma clareza cortante, uma certeza absoluta. Ele sentia a pulsação frenética do coronel sob seus dedos, o tremor de um poder que, pela primeira vez, encontrava resistência física. Ele não via mais um senhor, um dono, um deus de seu universo. Via apenas um homem mais velho, mais fraco, cujo poder residia não em seu corpo, mas no medo que ele inspirava nos outros. E Amaro não tinha mais medo. "Solte-me, seu cão imundo!" A voz do coronel finalmente explodiu, um rosnado baixo e estrangulado.
Eu vou arrancar sua pele em tiras, vou salgar suas feridas e deixar os corvos comerem seus olhos. A ameaça era visceral, mas as palavras não tinham mais o peso de antes. Eram apenas som. Amaro não soltou. Em vez disso, apertou mais, a força de anos de trabalho no canavial concentrada naquele único ponto de contato. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do rosto do coronel, e falou. A voz não mais alta que um sussurro, mas carregada com o peso de séculos de silêncio. O senhor vai me matar, disse Amaro, e não era uma pergunta, mas uma constatação. Mas hoje, o chicote descansa. Foi a visão daquele desafio, daquela calma suicida que finalmente quebrou o feitiço que paralisava os outros homens. Tobias, o capataz, foi o primeiro a reagir. A cena que deveria ser seu triunfo, a queda de seu rival, havia se transformado em um pesadelo, uma afronta à sua própria posição. Com um grito de raiva, ele avançou, erguendo a coronha de sua espingarda para golpear a cabeça de Amaro. O movimento quebrou a tensão. Os outros dois homens, libertos da paralisia, se lançaram sobre Amaro. A luta foi breve, brutal e desigual. Amaro soltou o coronel para se defender, movendo-se com uma agilidade que os outros não esperavam. Ele era um homem contra 4, mas era movido por algo que eles não possuíam, a libertação do desespero. Ele acertou um soco que quebrou o nariz de Tobias, sentindo o estalo satisfatório dos ossos sob seus nós dos dedos. Girou e usou o corpo de um dos homens como escudo contra o outro. Por alguns segundos gloriosos e terríveis, ele foi uma força da natureza, um redemoinho de fúria contida. Mas eram muitos. A coronhada que ele desviara de Tobias finalmente o atingiu nas costas, roubando-lhe o ar e fazendo-o cair de joelhos. Outro golpe o atingiu na lateral da cabeça e o mundo explodiu em estrelas brancas e dor. Ele caiu no chão de terra e folhas secas, o gosto de sangue e barro enchendo sua boca. Chutes choveram sobre seu corpo, nas costelas, no estômago, na cabeça. Ele se encolheu, protegendo o rosto, não mais lutando, apenas resistindo, sentindo cada golpe como uma martelada, mas sua mente permanecia estranhamente lúcida. Ele havia perdido a batalha, mas vencera a guerra dentro de si mesmo. O coronel Inácio, ofegante, o pulso doendo, observava a cena com olhos injetados. A humilhação queimava em seu peito como ácido. Não bastava espancá-lo, não bastava matá-lo. Aquela afronta precisava ser lavada em um espetáculo público, uma lição gravada a ferro e fogo na memória de cada escravo daquela fazenda. Parem! Ele gritou, a voz rouca. Os homens recuaram, deixando Amaro gemendo no chão. Amarrem-no! Amarrem-no como um porco para o abate. Ele não vai morrer aqui. Ele vai morrer diante de todos. Ele vai implorar pela morte, e eu a negarei por dias. O caminho de volta para a casa grande foi uma marcha fúnebre. Amaro, com as mãos amarradas às costas e uma corda no pescoço, foi forçado a andar, tropeçando, caindo e sendo arrastado. O sangue de um corte na testa escorria por seu rosto, misturando-se com o suor e a poeira. Cada passo era uma agonia, mas ele mantinha a cabeça erguida, o olhar fixo no horizonte, recusando-se a dar a seus captores a satisfação de vê-lo quebrado. Na casa grande, Isabela sentia uma inquietação que não conseguia nomear. O sol da tarde estava se pondo, pintando o céu com cores violentas de laranja e roxo, e o silêncio da casa era opressor. Ela passeava pela sala de visitas, o reflexo de seu vestido de seda azul, deslizando sobre o assoalho encerado que Amaro havia polido de joelhos. Cada objeto naquele cômodo era uma lembrança dele. A prata que ele lustrara, os livros que ele arrumara, o copo d'água que ele lhe servira horas antes. Sua presença fantasmagórica era mais real do que a de qualquer pessoa viva. Foi Damião quem trouxe a notícia. A mucama entrou na sala, o rosto normalmente impassível, agora uma máscara de urgência contida. Sinhá, ela disse, a voz baixa. Eles estão voltando da caçada e trazem Amaro amarrado.
O coração de Isabela parou de bater por um segundo e depois disparou em um ritmo descontrolado. Um frio gelado subiu por sua espinha. Amarrado? Por quê? O que ele fez? Damião hesitou, seus olhos escuros encontrando os de Isabela com uma intensidade rara. Dizem que ele levantou a mão contra o coronel. Aquelas palavras sugaram todo o ar da sala. Isabela sentiu o chão vacilar sob seus pés. Levantar a mão contra o coronel era uma sentença de morte da forma mais lenta e cruel imaginável. E ela sabia, com uma certeza que a nauseava, que a culpa era dela. Cada humilhação, cada jogo de poder, cada crueldade sutil que ela infligira a Amaro fora um tijolo na construção daquele momento. Ela o empurrara, dia após dia, para o limite. E ele finalmente havia rompido. Ela correu para a janela da frente, a mesma janela de onde tantas vezes o observara com desejo e raiva. E então ela os viu. A pequena comitiva emergindo da trilha que levava à mata. Viu a figura cambaleante de Amaro, a corda em seu pescoço, o sangue em seu rosto. Viu o rosto enfurecido de seu marido. E naquele momento, a teia complexa de desejo, obsessão e vingança que ela tecera ao redor de si mesma se desfez, revelando uma verdade simples e terrível. Ela não queria que ele morresse. A ideia de seu fim, de seu corpo forte quebrado para sempre, de seu espírito indomável extinto, abriu um abismo de pânico dentro dela. A caçadora viu sua presa prestes a ser destruída por outro e descobriu que não sentia triunfo, mas um desespero avassalador. O terreiro em frente à casa grande tornou-se um palco improvisado para o ato final. O sino da fazenda foi tocado, não para chamar para o trabalho, mas para a punição. Das senzalas, dos campos, da moenda, os escravos foram reunidos. Eles vieram em silêncio, os rostos cansados e assustados, formando um semicírculo tenso. As crianças se agarravam às saias de suas mães. Os homens olhavam para o chão, evitando encarar a cena. No centro de tudo estava o tronco, um pilar de madeira escura, polido pelo suor e pelo sangue de gerações. Amaro foi arrastado até ele, seu corpo protestando a cada movimento. Tobias, o rosto inchado e o nariz torto, sentiu um prazer sombrio ao arrancar a camisa de Amaro, expondo suas costas largas e musculosas, agora cobertas de hematomas e arranhões. Amarraram seus pulsos acima da cabeça, esticando seu corpo contra a madeira. O coronel Inácio subiu os degraus da varanda da Casa Grande, posicionando-se acima da multidão. Ele era o rei em seu castelo, o juiz e o carrasco. Isabela assistia de dentro da casa, escondida atrás das cortinas de renda de seu quarto, o coração martelando contra as costelas. Ela se sentia uma covarde, uma espectadora de sua própria tragédia. Este homem, o coronel bradou, a voz ecoando pelo terreiro silencioso, esqueceu seu lugar. Ele esqueceu que sua vida me pertence, que seu corpo é minha propriedade. Ele ousou tocar em seu senhor. Ele ousou desafiar a minha autoridade. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar sobre a multidão aterrorizada. Que isto sirva de lição para todos vocês. Não há vontade aqui, senão a minha. Não há poder aqui, senão o meu. Qualquer um que pensar em seguir o exemplo deste cão terá o mesmo destino. Ou pior. Ele se virou para Tobias. 100 chibatadas. E se ele morrer antes da 100ª, você tomará o lugar dele. Tobias sorriu, um rasgo feio em seu rosto machucado. Ele pegou o chicote, um instrumento de couro trançado com pontas de metal que ele mesmo curtira. O som do chicote cortando o ar foi um assobio agudo, seguido pelo baque surdo e úmido da tira de couro contra a pele de Amaro. Amaro não gritou. Ele mordeu o lábio inferior com força e um gemido baixo e gutural escapou de sua garganta. Seu corpo inteiro se contraiu, os músculos se retesando como cordas de aço. Um vergão vermelho e fino apareceu instantaneamente em suas costas. Atrás da cortina, Isabela fechou os olhos, mas não conseguiu apagar o som. O segundo golpe, o terceiro, o quarto.
O ritmo era lento, sádico. Tobias estava saboreando cada momento. A cada golpe, a pele de Amaro se rompia e filetes de sangue começaram a escorrer, desenhando um mapa de dor em suas costas. A multidão assistia em um silêncio petrificado. O único som era o assobio do chicote, o impacto na carne e a respiração pesada de Tobias. Dentro de seu quarto, Isabela tremia incontrolavelmente. Cada estalo do chicote era uma facada em seu próprio corpo. Ela via o rosto de Amaro no estábulo, seus olhos rejeitando-a. Via seu rosto na cozinha quando Luzia foi levada, a dor e a acusação em seu olhar. Via seu rosto na noite da tempestade, a indiferença devastadora em sua voz. Ela o queria submisso, queria quebrar seu espírito. Mas não daquele jeito. Aquilo era selvageria, era a destruição da beleza, da força, da dignidade que tanto a haviam fascinado e enfurecido. Vê-lo sendo desumanizado daquela forma, transformado em um pedaço de carne sangrenta, era insuportável. Aquele não era mais o seu jogo. Aquele era o jogo bruto e sem nuances de seu marido. E ela o odiou. Odiou sua crueldade, odiou seu poder, odiou sua própria impotência. 20 chibatadas. A respiração de Amaro era agora um arquejo rasgado. Suas costas eram uma massa de carne dilacerada. 30 chibatadas. Sua cabeça pendia para a frente, mas ele ainda não gritara. Ele se recusava a dar-lhes esse prazer. 40 chibatadas. Um tremor violento percorreu seu corpo. O sangue escorria por suas pernas, formando uma poça escura a seus pés. Isabela não aguentava mais. A mulher entediada, a rainha de gelo, a estrategista cruel, tudo isso se desfez. Restou apenas uma mulher aterrorizada, vendo o objeto de sua complexa paixão ser assassinado diante de seus olhos. Uma onda de fúria, não contra Amaro, mas contra seu marido, contra aquele mundo, contra si mesma, a impulsionou. Ela se virou do espelho, o rosto pálido e manchado de lágrimas, mas os olhos queimando com uma nova determinação. Ela desceu as escadas correndo, os saltos de seus sapatos martelando na madeira. Ela irrompeu pela porta da frente e parou no topo da escadaria da varanda, ao lado de seu marido. O sol poente a envolvia em uma luz dourada e sangrenta. O cheiro de sangue e suor subiu até ela, quase a fazendo desmaiar. Tobias parou no meio de um golpe, o chicote no ar, surpreso com a aparição dela. Todos os olhos se voltaram para ela. O coronel Inácio a olhou, o rosto contorcido de raiva pela interrupção. "Saia daqui, mulher. Isto não é assunto para seus olhos delicados." A voz dele era um aviso, mas Isabela não recuou. Ela o encarou, os olhos faiscando. "Pare com isso", ela disse, a voz surpreendentemente forte e clara. "Pare com isso agora." O coronel riu, um som de escárnio. "Você está me dando ordens? Dentro da minha própria casa, diante dos meus escravos, você enlouqueceu?" "Ele é meu", declarou Isabela, e as palavras pairaram no ar, chocantes, irrevogáveis. "Você mesmo disse que eu tenho bom gosto para negros. Pois bem, este é o meu favorito. E eu não permitirei que você danifique a minha propriedade." A audácia daquelas palavras silenciou a todos. Ela não estava apelando para a misericórdia. Estava apelando para a lei da posse, a única lei que seu marido realmente entendia. Ela estava transformando uma punição em uma disputa doméstica. O rosto do coronel ficou ainda mais escuro. "Sua propriedade? Ele é meu escravo, assim como você é minha esposa. E como sua esposa, tenho direito aos meus caprichos", ela retrucou, a mente trabalhando febrilmente, buscando a arma certa. "E meu capricho é este homem, inteiro, não em pedaços. Ou será que o grande coronel Inácio teme a vontade de sua mulher? Será que precisa destruir os brinquedos dela para se sentir poderoso?" A provocação foi direta, pública. Ela o estava emasculando diante de todos. A fúria do coronel atingiu o ponto de ebulição. Ele ergueu a mão para esbofeteá-la.
mas parou. Bater na esposa na frente dos escravos era um sinal de fraqueza, de perda de controle. Ele estava encurralado. Sua raiva precisava de uma válvula de escape. E foi Tobias quem a forneceu. O capataz, vendo a situação se deteriorar, tentou intervir a favor do patrão. Assim perdeu o juízo, coronel. Este negro é um demônio. Ele a enfeitiçou. Deixe-me terminar o serviço. Com isso, ele se virou e ergueu o chicote para desferir outro golpe em Amaro, para selar a questão com mais violência. Foi o erro fatal. O coronel Inácio, cego de raiva e humilhação, precisava reafirmar sua autoridade de forma absoluta. E a insolência de Tobias, agindo sem uma ordem direta, foi o alvo perfeito. Eu não lhe dei ordem nenhuma. O coronel rugiu, a voz um trovão. Com uma velocidade assustadora para um homem de seu tamanho, ele arrancou a pistola do cinto. O tiro ecoou pelo vale, um som seco e definitivo. Tobias congelou, o chicote ainda no ar. Uma mancha vermelha e redonda apareceu no meio de sua camisa. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Ele olhou para o coronel, depois para o buraco em seu peito e caiu de bruços na poeira, sem um som. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais profundo que qualquer silêncio anterior. A fumaça da pistola subia lentamente no ar parado. O coronel Inácio ficou ali, a arma fumegante na mão, o peito arfando. Ele olhou para o corpo de Tobias, depois para a multidão paralisada, e finalmente para Isabela. Seus olhos eram frios como os de uma serpente. "Levem este lixo daqui", ele ordenou, chutando o corpo de Tobias. "E cortem aquele", ele apontou para Amaro, que estava à beira da inconsciência. "Do tronco, joguem-no no depósito. Se ele viver, viveu. Se morrer, morreu." Ele se virou e entrou na casa, batendo a porta com uma força que fez as janelas tremerem. A crise imediata havia passado. A vida de Amaro fora por um triz poupada, mas a guerra na fazenda Vale das Sombras havia apenas começado, e Isabela, ao salvar a vida dele, havia se acorrentado ao seu destino de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram, a Casa Grande se tornou um mausoléu. O coronel e Isabela não trocavam uma palavra. Viviam como dois fantasmas hostis sob o mesmo teto, a presença um do outro, uma acusação constante. O poder de Isabela, no entanto, havia mudado. O ato público de desafio lhe conferira uma nova e perigosa autoridade aos olhos dos escravos. Ela não era mais apenas a sinhá caprichosa. Era a mulher que enfrentara o coronel e, de certa forma, vencera. Com o coronel trancado em seu escritório, bebendo mais do que o habitual, Isabela agiu. Ela ordenou que Amaro fosse levado do depósito imundo para o pequeno quarto nos fundos da casa, o mesmo que ele ocupara como seu pajem, e ela mesma cuidou dele. Aquelas noites foram um ritual febril e íntimo. Com a ajuda de uma damiã silenciosa e cúmplice, Isabela limpava as feridas horrendas nas costas de Amaro. Ele ardia em febre, delirando, seu corpo forte agora uma ruína frágil. Ela passava horas ao seu lado, aplicando compressas frias em sua testa, forçando caldos e chás de ervas por seus lábios rachados. Ela tocava sua pele, sentia o calor de sua vida lutando contra a morte, e uma torrente de emoções contraditórias a invadia. Havia culpa, um peso esmagador por seu papel naquilo tudo. Havia um instinto protetor, quase maternal, que a surpreendia. E havia o desejo, transformado, purificado pela proximidade da morte. Não era mais o desejo de possuir, mas de curar, de restaurar a beleza que ela quase ajudara a destruir. Ele era seu prisioneiro, seu paciente, sua penitência. Em seus delírios, ele chamava por nomes que ela não conhecia, falava em uma língua africana que soava como música e prece. E às vezes, ele chamava por Luzia, nunca por ela. Amaro sobreviveu. A força de seu corpo e a resiliência de seu espírito eram maiores do que qualquer ferida. Quando a febre finalmente cedeu e ele abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de Isabela, pálido e cansado à luz da lamparina.
Eles se olharam em silêncio por um longo tempo. Todas as máscaras haviam caído. Não havia mais senhora e escravo. Havia apenas um homem que fora quebrado e uma mulher que o salvara, ambos presos nas consequências de seus atos. Por quê? Ele sussurrou, a voz rouca e fraca. A pergunta continha um universo de significados. Por que o torturara? Por que o salvara? Isabela não tinha uma resposta simples. Eu não sei, ela respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, foi completamente honesta. As semanas de recuperação criaram uma nova e estranha dinâmica. Ele estava fraco, dependente dela. Ele estava fraco, dependente dela. Aquelas semanas de recuperação forçada estabeleceram uma nova e perigosa intimidade. Amaro, acamado e vulnerável, viu Isabela sem sua armadura. Viu as olheiras profundas, sentiu a tremedeira em suas mãos ao trocar os curativos. Percebeu o medo real por trás de seus olhos. A crueldade dela havia evaporado, substituída por uma dedicação febril. Ele, por sua vez, baixou a guarda da indiferença. Em sua fraqueza, ele não conseguia mais sustentar a máscara de servo perfeito. Compartilhavam o silêncio e o cheiro de ungüentos de ervas. Eles estavam presos em um vínculo simbiótico, forjado no sangue e na quase-morte. O coronel Inácio, alheio e mergulhado no uísque, não fazia perguntas. Para ele, o assunto estava encerrado. O escravo havia sido punido, o capataz eliminado e sua autoridade reafirmada pelo derramamento de sangue. Ele evitava a esposa, e ela o evitava, um pacto silencioso de desgraça. Quando Amaro finalmente conseguiu se levantar, as costas cicatrizadas, mas o espírito mais forte do que nunca, ele não era mais o mesmo, e Isabela também não era. A salvação de sua vida havia se tornado a escravização de sua alma. Ela o queria desesperadamente, mas agora não mais como um objeto de seu poder, e sim como a única testemunha de sua vulnerabilidade, a única pessoa na fazenda que a vira chorar. Isabela percebeu que a indiferença de Amaro não era mais uma arma. Era um muro de proteção que ela precisava derrubar para sobreviver à solidão. Certa noite, Amaro estava sentado em uma cadeira perto da porta, observando-a. Ela se aproximou dele, movida por uma força que ela não podia mais controlar. A luz da lamparina iluminava as cicatrizes em suas costas, lembrando-a de seu erro e de sua redenção. Ela se ajoelhou diante dele, o vestido de seda azul escorrendo pelo chão. Ele não se moveu. Amaro, ela sussurrou, a voz quebrada, eu o salvei para que pudesse me odiar para sempre. Ele olhou para ela, os olhos vazios de qualquer emoção. A senhora salvou a si mesma, sinhá, não a mim. O ódio é um fardo pesado, e eu não o carrego mais. O que você quer, então? A pergunta era a rendição final. Amaro sorriu pela primeira vez, um sorriso lento e sombrio que não alcançou seus olhos. Eu quero o que o coronel não pode me dar, e o que a senhora agora não pode me negar. Naquela noite, a submissão de Isabela foi total. Não foi um ato de luxúria, mas de desespero e troca. Ela não se deitou com ele como a senhora que se apodera de seu escravo, mas como a mulher que oferece tudo por uma chance de redenção. No meio da escuridão, com o coronel Inácio roncando em seu quarto, o corpo dela finalmente tocou o dele, não por posse, mas por um desejo mútuo de romper os laços que os prendiam. Ele a possuíra não no campo, mas na casa grande, no coração do poder de seu marido. Mas Amaro não era tolo. Ele sabia que o beijo dela não significava amor, mas posse. E a única liberdade que importava não era a do corpo, mas a da alma. A verdadeira conclusão para Amaro não era a vingança, mas a fuga. Ele havia aprendido tudo o que podia sobre a casa grande, a rotina do coronel, o sistema de contabilidade, o local da caixa forte onde o dinheiro e os documentos da fazenda eram guardados. Isabela, em seu delírio pós-intimidade, tornou-se sua cúmplice não intencional. Ela confiava nele cegamente, sua obsessão finalmente consumada.
Uma semana depois da noite fatídica, a fazenda Vale das Sombras dormia sob a lua nova. Amaro agiu. Silenciosamente, ele entrou no escritório do coronel. Não foi atrás de documentos de alforria, ele sabia que o coronel os faria inválidos. Foi atrás de algo que garantiria sua sobrevivência: dinheiro e a lista de nomes dos escravos da fazenda, um mapa para futuras alforrias e um lembrete do que deixava para trás. Ele não estava fugindo sozinho. Luzia, Curada e Benedito, o velho sábio, esperavam por ele. Ele deslizou pelo corredor e parou na porta do quarto de Isabela. Ela estava dormindo, exausta por sua turbulência emocional. Amaro entrou. Ele não a acordou. Apenas ficou ao lado de sua cama, olhando para o rosto sereno e frágil. Ele viu nela a vítima de seu próprio mundo, uma mulher cuja beleza e inteligência foram presas em um contrato de casamento e na crueldade. Ele não sentia ódio, sentia pena e uma gratidão fria. Ela o salvara e ele a libertara ao quebrar sua indiferença. Ele tirou do bolso uma pequena pedra de quartzo que havia guardado por anos, desde que a encontrara no riacho. Colocou-a cuidadosamente sobre a mesa de cabeceira dela, um símbolo de dureza e clareza, a única coisa que lhe restava de seu passado selvagem. Era sua carta de adeus. Amaro não fugiu para se esconder, fugiu para lutar. Quando o sol nasceu, Isabela acordou. A primeira coisa que viu foi a pedra de quartzo em sua mesa de cabeceira. O vazio no quarto de Amaro era a confirmação. Ela se levantou e foi até o escritório do marido. O cofre estava arrombado, o dinheiro levado, a lista de escravos desaparecida. Ela encontrou o coronel Inácio em sua poltrona, o rosto afundado em um sono profundo, o cheiro de uísque forte no ar. Por um momento, ela considerou o que fazer. Poderia gritar, chamar os capatazes, enviar homens para caçá-los. Mas ela olhou para o rosto inchado e arrogante do marido, e depois para a janela, para o sol nascendo sobre o Vale das Sombras. Isabela sentiu um alívio profundo, uma libertação que superava qualquer raiva. O elo que a ligava à fazenda e à crueldade havia se quebrado. Amaro havia levado não só o dinheiro, mas o peso de seu próprio desejo e o coração de sua prisão. Ele havia se tornado seu fantasma, seu segredo e a prova de que a dignidade humana não podia ser comprada ou vendida. Ela se virou do marido sem acordá-lo e foi para a varanda. A fazenda estava em paz, na calma da aurora. A ausência de Amaro era uma presença gritante, um silêncio que falava de liberdade. Ela era novamente a senhora do Vale das Sombras, mas agora era a senhora de um reino vazio, assombrada pela lembrança de um homem que ela tentou quebrar e que, em vez disso, a libertou de si mesma. A história de Isabela e Amaro não termina com um final feliz, mas com uma consequência irreversível. Isabela ficou com seu poder e sua solidão, presa em sua casa grande de veludo e mármore. Amaro ganhou sua liberdade, levando consigo o risco da perseguição, mas a promessa de uma vida construída com suas próprias mãos. O jogo de dominação havia sido concluído, e o resultado não foi a destruição, mas a metamorfose.